Na esquina da rua torta canta uma moça morta, morrera porque quisera viver. Sempre que eu olho esse texto, que eu guardo com muito carinho, eu sempre me vejo diante daquele momento em que eu conheci a Victoria e ela me chamou no palco, o sarau das brasilidades de um país plural, ali no Califa. Essa música surgiu quando eu decidi escrever algo para ir no sarau pela primeira vez. Era o segundo sarau. E era sobre brasilidades, Brasil plural. Em princípio, era um texto sobre caboclos, indígenas, ancestralidade, e acabou se tornando uma música chamada Moça Morta, e o nome dessa música surgiu depois, não surgiu na hora. O título do texto, o texto não tinha título em princípio, a gente desvendou esse título depois. Ela me chamou no palco porque gostou da música Falar Sozinho. Eu não iria pro sarau, eu desisti, mas no fim eu acabei indo. É aquela coisa assim, ai, quer saber, tô cansada, ai, mas eu já escrevi o texto, então quer saber, acho que eu vou. E aí eu fui, e lá eu me deparo com a música que o Rafa cantou, que foi a música Falar Sozinho. Até hoje eu creio que isso influencia nas composições que eu faço com a Victoria, porque naquele encantamento que eu tive por ela, eu talvez, por querer agradar, querer fazer algo que ela gostasse, entendendo que ela gostou da música Falar Sozinho, que é uma música assim. Eu, quem sabe, né, tentei seguir algo parecido, não sei. E essa música, ela me tocou profundamente, porque tinha muito a ver comigo. Afinal, eu, uma pessoa que fez um podcast para ter uma desculpa para falar sozinho. Então, eu acho que eu jamais poderia deixar essa música passar em branco. Mas era por isso que ela havia me chamado no palco, me perguntando meu nome, qual é o teu nome? Ela se apresenta ali no palco para dizer que gostou da minha música e diz que a música tinha algo a ver com o texto que ela ia ler. E na verdade eram dois textos, e um dos textos era esse texto que ela me apresentaria novamente em outro momento. Eu me lembrei de um texto que eu tinha escrito, porque ali dentro daquilo que ele escreveu nessa música, eu encontrei algumas coisas relacionadas a metrô, a cinza, as pessoas que não se veem, que estão tão inebriadas pelo próprio mundo rotineiro e sem muita cor, que já não sentem muito nada ao redor. Então, isso tinha muito a ver com um texto que eu escrevi, e, e aí não era o texto que eu tinha escrito para ler no sarau, não era um texto sobre Brasil plural. Mas ali eu decidi que eu leria também esse texto. E foi isso que me fez precisar saber o nome do Rafael, porque eu não sabia o nome dele, eu não conhecia, não sabia nada a respeito do Rafael. Então, eu só, assim que o sarau finalizou e o palco abriu para pessoas como eu, que eram meros ali visitantes, eu subi ali e aí eu perguntei o nome dele. Ele estava passando e eu
vi e apontei, ei, moço, como é o seu nome? E ele falou Rafael. Aí eu disse, então, Rafael, eu vou ler um texto que tem muito a ver com a música que tu cantou, e eu não leria esse segundo texto, mas eu vou ler por conta dessa música que me inspirou. Eu só queria justificar o fato de eu ler um texto que não tinha nada a ver com o tema do sarau, então por isso eu precisei fazer essa intervenção. E no fim, essa intervenção foi o que possibilitou tudo. E ali o texto que realmente marcou ele foi o texto que eu li relacionado ao Brasil Plural, que virou Moça Morta. De certa forma, foi uma música que eu cheguei a pensar que era sobre ela, porque fala que canta. E quando eu entendi um pouco sobre a condição dela, eu pensei que ela estava fazendo uma espécie de demonstração de superação em relação à condição dela, lidando com a ideia de que talvez pensassem que ela é uma pessoa morta, que ela não sai, que ela não consegue viver a vida. Ele musicou isso de uma forma muito incrível, porque eu nunca iria ver nada ali além de um texto. E ele conseguiu conectar coisas ali, me enviar, e eu fiquei encantada e comecei a cantarolar essa música e me emocionei muito. E então foi passando o tempo, e o mais engraçado de tudo é que a gente se encontrou aqui no estúdio. Pela primeira vez eu vim aqui no estúdio, era dia 2, dia dos finados. Ela canta, ela dança sobre esse espanto das pessoas e se sente viva. Só mais tarde eu acabei descobrindo que se tratava da prima dela. Uma das coisas mais importantes para mim nessa música é que, em princípio, eu não sabia que ela tinha a ver com a minha prima. Minha prima que faleceu, né? Ela infelizmente tirou a própria vida, muito nova. E aí ela mudou para dança, Uma Moça Morta, porque a prima dela gostava de dançar. Eu só tive uma convicção de que, na verdade, essa música era sobre ela quando aconteceu algo muito, muito forte uma caminhada matinal minha, em que eu tava cantarolando essa música, eu tava ouvindo a música que ele já tinha me enviado, né, e tal, a gente já tinha feito uma certa um estudo ali, já tinha conectado muita coisa. E eu tava cantarolando essa música, e aí quando eu vejo, passa uma borboleta azul por mim. Uma borboleta azul, e fica ao meu redor, e circula, e fica ali. E a minha prima, ela tinha uma borboleta tatuada aqui aqui na barriga, assim. Isso pra mim foi onde eu descobri que no lugar de canta era dança. A minha prima era uma grande dançarina. Ela dançava como ninguém, e das histórias que eu sei a respeito da infância dela, a minha tia conta, ela bebê, ela já era assim dançante, ela dançava, tinha um molejo muito forte assim nos quadris, ela já dançava muito bem assim, e foi crescendo e foi só representando mais ainda esse aspecto, só foi demonstrando mais ainda essa clara habilidade na dança. Até fez mais sentido para mim aquela parte que fala porque não saberiam lidar com plurais, porque a minha prima, ela fazia parte do grupo LGBT, então aquilo para mim também trouxe mais entrosamento ainda de que essa música realmente era sobre ela. Então
essa borboleta foi o sussurro dela para mim, dizendo: eu é que tô aqui nessa música, dançando sobre o espanto, porque eu me sinto viva. Eu tô caminhando por todos os passos que eu não pude dar, mas outras pessoas estão, né? Então, todas as areias que ela não pisou, eu sei que ela acaba pisando de uma forma alternativa. E até hoje eu não sei explicar, mas quando a gente se encontrou nesse momento, eu senti algo que era uma sensação de que eu queria cuidar dela. Mas eu não sabia nomear isso, eu não sabia nomear isso dentro de mim, eu não sabia dizer isso dessa maneira, mas eu tinha essa sensação. Eu dizia para as pessoas: olha que pessoa querida. E ela chegou a me apresentar esse texto. E então eu não pensei nesse momento que ela me levou muito a sério, parecia uma moça jovem, bonita, que não ia perder tempo com um rapaz de bigode. Então eu sumi um pouco, ela sumiu, eu cheguei a mandar uma mensagem para ela e ela me respondeu com uma educação incrível. Ela chegava a dizer algo assim: considero lisonjeiro da sua parte que se interesse pelo meu trabalho. Fiquei pensando, nossa, que texto diplomático, né? E aí eu disse para ela assim: algo me diz, eu escrevi em texto, né? No direct, né? Que a gente fala ali no Instagram. Eu escrevi: algo me diz que temos muitas ideias para trocar. Aí ela disse: se algo te diz, quem sou eu para duvidar? Eu achei engraçado e interessante essa frase. Mas daí em diante eu sumi, ela sumiu, eu fiquei com vergonha, pensando que eu estava incomodando. E um belo dia a gente se reencontra e aí a gente canta a música Velha Infância num outro sarau. Ela surgiu de repente. Então ali a gente combinou de ensaiar, porque a gente viu que tinha alguma afinidade. Ela gostava de Norah Jones, eu também. Inclusive eu achei ela parecida com a Norah Jones. Muito interessante pensar que eu e o Rafa nos conhecemos no dia do aniversário da minha avó materna e que a primeira música que a gente fez, na verdade, era sobre a minha falecida prima. Daí em diante ela me mandou um print do texto que ela queria ter me mostrado um outro dia, né? Eu tinha dito para ela que queria conhecer esse texto, então ela me mandou esse print. E um belo dia eu tive contato com esse texto que está aqui comigo. Eu tenho esse texto até hoje. A Moça Morta. Eu lembro de olhar para o texto e enxergar a melodia, a música quase pronta na minha cabeça. Simples assim. Na esquina da rua torta canta uma moça morta. Morrera porque quisera viver, porque não saberiam lidar com plurais. E isso foi ficando mais rápido. Na esquina da rua torta canta uma moça morta. Então, nesse dia a gente deixou assim, mas com o tempo ela mudou para dança, quando surgiu essa revelação de que na verdade essa música seria em homenagem à prima dela, falecida por suicídio, uma moça que gostava de dançar. Isso foi muito marcante. Uma coisa incrível pensar que tantas camadas emocionais foram visitadas num só dia por nós dois, sem a gente nem mesmo saber, mas a gente estava ali envolvido profundamente numa grande história de amor e de muitas outras coisas também. Que acolheu meu andar sortido, no olhar inclusivo dos espaços de
todos os abraços que me tornei. Em meio às cinzas ela dizia: A vida mora em mim de graça.